A paz do Senhor, crianças, aqui é a irmã Dejane, da classe de juniores. Nossa lição de hoje é a de número 6, que tem o tema Um lugar onde Deus fala. E o nosso versículo está em 1 Samuel capítulo 13, o versículo 10, na parte B, que diz: Fala, pois o teu servo está escutando. Vamos ouvir bem, limpar bem os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem para nos ensinar. O que é que precisamos para falar? Claro que é a boca, muito bem. E Deus, como é que Deus se comunica com o seu povo? Como é que Deus se comunicava antigamente com o seu povo? Vamos aprender tudo. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Ela, se nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós estaremos lendo e meditando, e assim Deus vai falando ao nosso coração a sua vontade. E antigamente não existia Bíblia. E como é que Deus fazia para se comunicar com o seu povo? Deus, ele usava os profetas. Quem eram os profetas? Eram homens escolhidos por Deus para anunciar a sua palavra, a sua mensagem. Deus se comunicava primeiramente com o profeta e falava o que ele queria, e ali o profeta tinha que transmitir tudo o que ele ouviu de Deus para o seu povo. Sendo assim, não era todo mundo que podia estar na presença de Deus, não era todo mundo que podia orar a Deus, porque Deus escolhia apenas um. Mas isso mudou depois. Vamos para frente. Quem sabe o nome de algum profeta? Alguém sabe me dizer? Bom, nós temos vários na Bíblia. Vou dizer uns 3. Jeremias, nós temos Ezequiel, nós temos Daniel. Então, e aí você vai pedir o papai e a mamãe para depois lhe mostrar os outros, tá certo? E aí você vai ficar aprendendo muito mais da palavra de Deus. Sendo que Deus, ele falava com esses profetas também de várias formas. Deus dava sonhos, Deus falava através de visões, e Deus, ele falava de várias maneiras, e não é diferente hoje com a gente. Sendo que o último profeta até o nascimento de Jesus foi João Batista. E Jesus, ele também não deixou de ser um profeta, ele também falou da palavra, ele falou da vontade de Deus para o seu povo. Sendo que Jesus, na época dele, tinha o templo em Jerusalém. O templo, apenas o sumo sacerdote podia adentrar em um local que era reservado da presença de Deus, onde ficava a presença de Deus. E só o sumo sacerdote, uma vez por ano, é que poderia adentrar aquele lugar para estar na presença de Deus. Porque o povo também, na época de Jesus, ainda não tinha, não podia estar na presença de Deus. Mas com a morte de Jesus, ele fez algo maravilhoso para a humanidade. Ele nos deu livre acesso à presença de Deus. Imagine aí, hoje nós temos o privilégio de poder falar diretamente com Deus, sem precisar pedir a ninguém. Onde você estiver, como você quiser, você pode falar com Deus diretamente, porque Jesus, através da sua morte na cruz, ele rasgou um véu no dia que ele morreu, o véu desse templo, que só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. O véu que separava esse lugar rasgou de alto a baixo, e Jesus nos deu esse acesso. Não precisamos mais desse sumo sacerdote, que só ele podia estar na presença de Deus. Mas hoje, qualquer pessoa que esteja disposto a aceitar a Jesus pode estar na presença de Deus, orar a Jesus, orar ao Senhor, aonde estiver. Esse benefício foi nos dado com preço de sangue, que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Nisso, Jesus, quando ele morreu e esse véu ele se rasgou, Jesus depois ele voltou para o céu, de onde ele veio. Ele voltou para o céu
E ali, só que ele não deixou a gente sozinho aqui na terra. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar, qual era a vontade de Deus. Através da palavra do Senhor e com a ajuda do Espírito Santo, nós sabemos e entendemos e sentimos a presença de Deus. E melhor de tudo, Deus reservou um lugar especial para que a gente pudesse estar ouvindo a sua voz, ouvindo Deus falar, que é a sua casa, a casa do Senhor. A gente vai dizer, é só na igreja que Deus fala? Não, Deus pode falar com você em casa, Deus pode falar com você na escola, na rua, onde você estiver. Deus pode falar de qualquer forma com você, uma forma mais simples. Mas Deus vai falar só com o profeta, vai usar o profeta, um adulto? Não, Deus usa crianças também. Como? Você lembra de Samuel, da história de Samuel? Samuel, ele foi criança morar no templo para aprender de Deus. E ele morava com o profeta Eli. E ali, certa noite, o Senhor chamou Samuel, só que Samuel ainda não entendia que era a voz de Deus. E por 3 vezes ele foi pensando que era o profeta Eli que estava chamando. Aí o profeta Eli entendeu que era Deus chamando Samuel para poder falar com ele diretamente. Sendo que Eli orientou a Samuel a responder. Quando ele chamar, você ouvir a voz chamando o teu nome, você vai dizer, fala, Senhor, porque o teu servo está escutando. E daí em diante, Samuel, ele foi aprendendo da vontade de Deus. Deus foi falando e tendo essa comunhão com Deus. Samuel foi tendo essa comunhão com Deus, essa intimidade. Então, criança também pode ter comunhão com Deus, pode estar na presença de Deus, porque Jesus, ele nos deu esse privilégio através da sua morte. Por isso, criança, leia a palavra do Senhor e saiba que Deus, ele pode falar sim com criança, ele fala com adulto, mas a criança também, ela é muito importante para Deus. Por isso, leia e medite na palavra do Senhor e em breve estaremos na casa do Senhor para aprendermos cada vez mais da sua palavra. Que Deus abençoe a você e a sua família.